Ernesto Tusti Maxwell diz assim, que quando uma igreja entra na quarta fase, ela tem algumas características. Então, para você analisar se uma igreja está na quarta fase, observe, olha as características dela. A primeira característica é comodismo com o presente. A igreja se acomoda. Estamos bem, está tudo tranquilo, sabe? Perde-se o senso de missão. Então as pessoas não vêem mais necessidade de dar ofertas, porque não precisa mais pregar, aqui está bem, nosso bairro está bem evangelizado, nós estamos bem aqui. Surgem também excesso de atividades sociais, junta panela, festinha para cá, festinha para lá, com nenhum objetivo evangelístico, apenas para manter o nosso grupo, esse é o nosso grupo, nossos amigos. É característica. Não dá a impressão que foi um pastor adventista que escreveu isso? Uma outra coisa, finanças são alteradas. As pessoas começam a olhar para a igreja, ela é grande, ela é rica, não precisa mais do meu dízimo, da minha oferta, né? Eu também não confio mais na liderança. Característica de uma igreja na quarta fase. Princípios são violados, o achismo é praticado, eu acho que isso não tem problema, eu acho que a época mudou, pastor, eu acho que agora tem que ser um pouquinho diferente, achismo. E aquilo que no passado era motivo para corte e disciplina, hoje não se faz mais nada, põe pano quente em cima. Característica da quarta fase. Uma outra coisa, perde-se membros, apostasia vão acontecendo, né? Movimentos paralelos, grupos com novas ideias doutrinárias surgem. Que coisa impressionante isso aqui, irmãos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. 1960, igreja protestante. Isso aqui é a história nossa aqui do Brasil. E faz parte desse estudo. Em 1960, irmãos, a igreja protestante. Quem é a igreja protestante? Igreja presbiteriana, igreja batista, metodista, luterana. A igreja protestante na década de 60, no início de 60, ela percebe que está na quarta fase. Claramente. A igreja protestante começou a perder membros. Começou a cair, ter muitas dificuldades. Os membros da igreja protestante na década de 60, que saíam da igreja protestante, eles iam para onde? Para onde eles iam? Para a igreja pentecostal. Aonde surgiu a igreja pentecostal, irmãos? Aqui no Brasil, no Pará. Daniel Berg e Gunnar Zwingli, dois americanos que, dizendo ter recebido pelo Espírito Santo de Deus orientação, eles tinham que ir para um lugar chamado Pará. Depois de muita pesquisa, descobriram que Pará ficava na América do Sul, aqui no Brasil. E eles vieram em 1911 para o Brasil, e lá no Pará eles criam a primeira igreja pentecostal do mundo, chamada Assembleia de Deus. Daniel e Gunnar. E eles desenvolvem a igreja Assembleia de Deus. Eles tinham um homem de muita confiança chamado Davi Miranda. Tiveram uma briga violenta lá na Assembleia de Deus. Davi Miranda brigou com eles e veio para São Paulo. Segunda igreja pentecostal do mundo. Como é que chama ali? Parque Dom Pedro. Deus é amor. E essa igreja vai se redividindo através de brigas e atritos. E hoje nós temos uma infinidade de igrejas pentecostais. A igreja católica apostólica romana, as igrejas protestantes e a igreja adventista, os seus líderes fazem teologia. Todas as igrejas pentecostais não se faz teologia. Qualquer um que se destaca lá é nomeado pastor e pronto. Não é necessariamente a teologia. E a teologia que uma ou outra igreja diz ter, não é uma teologia reconhecida pelo MEC. Porque ela não é uma teologia que tem uma grade que possa realmente ensinar verdades bíblicas. Tá certo? Bom, o que aconteceu com a igreja protestante quando ela começou a perder membros e a decair, e eles chegaram à conclusão, nós estamos na quarta fase. Então a igreja batista tomou posição. Colocaram suas doutrinas de lado e disseram, quer saber de uma coisa? Se o movimento pentecostal está crescendo do jeito que está crescendo, nós precisamos aprender alguma coisa com eles. E aí em 1960 a igreja surge no Brasil, a primeira igreja neopentecostal, ou seja, uma igreja com características protestantes, porém também pentecostal. E eles dão o nome de quê? Como é que chama essas igrejas? Renovadas. Os renovados. Aí surgiu a igreja batista renovada. Depois presbiterianos renovados. Qual é a característica básica dos renovados? O dom de língua, tá certo? O dom de língua, o falar em línguas, o dom da cura e uma música que eleva o sentimento das pessoas. Não esqueça, irmãos, que a igreja pentecostal ela trabalha com os sentimentos.
E as igrejas protestantes trabalham com a razão. E veja que lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz o quê? Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis a Ele por um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Esse é o método da Igreja Adventista. Pela razão, nós estudamos a Bíblia e o seu sentimento religioso é elevado por uma razão. A Igreja Pentecostal, ela usa o dom de língua, a música, a bateria e tal, e ela eleva pelo sentimento o teu sentimento religioso. Isso é complicado. O que a Igreja Batista Renovada fez? Ela introduz no seio dela o dom de línguas, o dom de cura, e também esse sistema de música, e ela percebeu que começou a recuperar, principalmente os jovens que estavam indo embora. Isso aconteceu na década de 60. Essa é uma história muito interessante para a gente ver por aí. Há um segundo exemplo, 26 de novembro de 1977. Vocês se lembram dessa data? Lembram ou não? Eu garanto que 90% de vocês se lembram dessa data. É só eu mencionar um fato aqui, vocês vão dizer, lembra aí. 26 de novembro de 77. Deixa eu contar um fato para vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 75, ela chegou à seguinte conclusão: a Igreja Católica está entrando na quarta fase. As meninas não queriam mais ser freiras, os meninos já não queriam mais ser padres, muitos conventos fechados, capelas mais distantes fechadas. A igreja começou a perder inúmeros membros que não iam agora para a igreja pentecostal. Quem saía da igreja católica iam para a igreja protestante renovada. E a Igreja Católica, então, fez em 1975 a sua primeira reunião no Vaticano para estudar isso aí, esse assunto. Ernesto Tusti e Max Welber afirmam com tese doutoral: uma igreja que entra na quarta fase só volta à terceira fase se for introduzido nela um culto emocional. Caso contrário, ela deixa de existir. E eles mostram isso por provas. Então, irmãos, o que a Igreja Católica fez em 75? Ela reuniu o clero no Vaticano, estudaram por 15 dias o assunto e chegaram à seguinte conclusão: nós não temos uma saída. Então o Vaticano foi muito duro. Ele disse assim para o clero: vocês são pagos, teólogos, para estudarem. Vocês estudem, daqui a um ano tragam uma solução para esse assunto que acontece hoje dentro da igreja. Nós temos um câncer, disseram eles em 75, dentro da nossa igreja. Depois de um ano, irmãos, em 76, esse assunto foi estudado novamente no Vaticano. E parte do clero veio com a seguinte ideia: a igreja protestante, ela se renovou, isso está dando resultado, que tal? E o Vaticano foi preciso: o movimento pentecostal jamais vai entrar no seio da igreja católica. Jamais aceitaremos dom de língua, dom de cura e uma música totalmente diferente dentro da nossa igreja. O nosso clero não pode aceitar tal coisa. E o Vaticano foi mais duro ainda: vou dar mais um ano para vocês. Voltem e estudem. E depois de um ano, irmãos, em 26 de novembro de 77, depois de muita discussão, mesmo acalorada, o Vaticano tomou a seguinte posição: mais de 80% do clero, em 77, já havia se convencido que a Igreja Católica tinha que dar uma oportunidade a esse movimento que havia reavivado a Igreja Protestante. E o Papa João Paulo, na época, ele faz então ele dá uma abertura, né? João Paulo II, na época, ele dá uma abertura. Ele diz assim: vamos fazer um teste então. Já que vocês estão insistindo, vamos fazer um teste. Vamos escolher um país aqui no mundo, vamos escolher um estado, uma cidade, uma capela, e vamos começar ali um trabalho neopentecostal e vamos ver o que vai acontecer. Qual foi o país que vocês imaginam que o Vaticano escolheu? Vocês não têm dúvida disso, né? E qual foi o estado brasileiro escolhido pelo Vaticano? Bahia, São Paulo, Brasília. Lembraram da data? Não lembraram ainda? Então agora eu vou contar uma coisa que vocês vão lembrar. 90% de vocês vão lembrar. Dia 12 de outubro é dia de quê? Alguns falaram dia da criança, outros falaram dia de Nossa Senhora. É os dois. Até 78. Até 78, 12 de outubro era dia das crianças. Fim de papo. O que foi que aconteceu em 78 que passou a ser dia de Nossa Senhora, a padroeira do Brasil? O Papa João Paulo II, ele chega dia 12 de outubro de 78 em Brasília. Quando ele desceu do avião, o que ele fez? Viu? Todos vocês se lembram dessa data.
Ele veio exatamente em cumprimento dessa data aqui. E quando ele desceu ali, em Brasília, ele beija o chão. E alguém teve a ideia. A santidade beijou o nosso país.